Foi, acho que foi. Foi. Boa tarde a todos que estão aqui na sala conosco. Nós estamos dando início a mais uma roda de conversa da Abraco. Hoje, sábado, 26 de outubro de 2024, são 15 horas, horário de Brasília, e nós hoje vamos ter o prazer de conversar com a professora Joana Mariz, que é cantora, que é professora de canto, uma especialista em pedagogia vocal, e o tema da roda de conversa hoje é a preparação vocal para o canto coral, desafios e insights. Nós agradecemos a presença da professora Joana, que aceitou o nosso convite. Nós também agradecemos a presença de todos vocês, muitos rostos conhecidos, muita gente de outros projetos já. Sejam todos bem-vindos. Um público bem feminino hoje também, viu, professora? Você viu? Mulheres, muitas maestras e professoras de canto aqui na sala conosco. Sejam bem-vindas. E eu vou iniciar, então, antes de passar a palavra para você, convidando todo mundo para participar da Abraco. Nosso site é www.abraco.org. Se você ainda não é sócio ou sócia, passa por lá, visita. Eu vou colocar aqui no chat o nosso endereço. Nossa anuidade custa R$150 e nós estamos na reta final do mandato dessa primeira gestão da Abraco, que vai agora até o mês de março do ano que vem. Então, associe-se para participar, inclusive, do processo eleitoral que nós iremos realizar ainda esse ano. Em dezembro, iremos escolher a nova diretoria da Abraco, será um prazer ter todos vocês conosco, tá bom? Quero justificar a ausência de alguns dos membros aqui da diretoria, a professora Gisele, o professor Fabiano e a professora Nailce, infelizmente, tinham compromissos, não puderam participar conosco, mas mandaram os abraços e agradeceram, Joana, a sua presença e colaboração conosco. Então, sem mais conversa, passo a palavra para você, fique à vontade. Você tem mais ou menos 1h e 10 para falar, 1h15, e depois a gente vai fazendo as perguntas, interagindo, tá bom? Vamos lá, então. Perfeito. Quero agradecer o convite do Vladimir. Então, boa tarde a todos e todas agora oficialmente. Muito bom ver rosto de colegas, de orientandas, de alunos, ex-alunos, e também das pessoas que eu não conheço, que bom. E esse é um assunto que eu gosto bastante e que queria compartilhar com vocês um pouco a maneira como eu tenho trabalhado, né? E ouvir as impressões de vocês e, enfim, a gente pensar juntos e juntas aí sobre esse assunto da preparação vocal de canto coral. Vou contar um pouco do meu background, para quem não me conhece, e talvez para quem me conhece, mas talvez não tenha o meu percurso um pouco em mente. Eu, na verdade, comecei cantando como coralista, cantando oficialmente, né? Cantando, aprendendo um pouco mais próxima da música. Comecei pelo coro da ECA, porque entrei na faculdade de cinema e vídeo na época, e já queria me aproximar da música de uma maneira mais assertiva. Então, fui para o coro da ECA, cantei um tempo lá, e depois fui cantar no Coralusp, teve conflitos de horário, enfim, passei a cantar no Coralusp, cantei no Coralusp por muitos anos, e lá fui aprendendo mais sobre a música e um pouco ainda pensando em ser uma cantora amadora, mas aí a coisa foi me apaixonando tanto que eu acabei bandeando um pouco para a música, né? Fui estudando, e daí fui cursar canto lírico na Unesp, depois, antes disso, estudei canto popular, mas acabei conhecendo uma professora muito interessante, uma grande cantora, que é a Eco Senda, que acabou me levando mais próxima do canto lírico, que para mim era uma coisa muito nova na época. Então, fiz esse percurso na graduação, mas sempre com esse contato com o canto popular e o canto coral, e o próprio canto coral me apresenta essa diversidade de repertórios, né? Então, no Coralusp, a gente cantava, sei lá, Domingo no Parque e Messias de Handel, por exemplo, né? Às vezes arranjos mais corais e às vezes adaptações mesmo de música popular. Então, essa sensação de poder fazer diversas sonoridades foi uma coisa que me habitou desde sempre e sempre me interessou muito. Depois disso, eu comecei a dar aulas de canto, muito no final do meu percurso da graduação, né, em canto lírico, e sempre atuando no canto lírico e no canto popular. E daí eu comecei a fazer preparação vocal do grupo Canto Mas Não Presto, que é um grupo vocal que foi bem atuante aqui em São Paulo
por alguns anos, acho que a gente teve aí uns 15 anos de atuação, e como no grupo a gente tinha alguns regentes corais, eu acabei começando a atuar como preparadora vocal de coros também. Então, atuei em muitos encontros nacionais, né, encontros de coros amadores, de coros não tão amadores, fui atuando nesses lugares e tenho sido convidada para fazer esse trabalho. E mais recentemente, eu atuei como professora temporária na USP, daí fui preparadora do coral da ECA USP até esse junho desse ano agora de 2024. Então, esse contato com o canto coral e com o canto coletivo e com os grupos vocais, né, é uma coisa que é bem presente na minha trajetória, junto com essa alternância entre o canto lírico e o canto popular, né. Ao mesmo tempo, eu também me aproximei, por causa dessa alternância entre mundos musicais, se a gente puder chamar assim, me aproximei das ciências da voz e da fonoaudiologia um pouco para entender um pouco melhor sobre os mecanismos de produção da voz cantada e o que será que varia, né? Por exemplo, vendo esse coro tão bonito que o Vladimir mostrou no começo, quem teve a oportunidade de ver, tem uma sonoridade tão incrível e tão resolvida, e daí eu olho e falo, bom, mas será que serviria, talvez, para cantar um arranjo de, não sei, sei lá, uma coisa mais percussiva brasileira, um baião, talvez, ou um rap, né? Será que a gente poderia sempre usar o instrumento da mesma maneira? Será que é um insight só de percepção interpretativa? Quais são os elementos físicos da voz que mudam? Isso foi um desafio que eu enfrentei desde sempre, por ter que transitar entre dois mundos, né? E então a minha trajetória tem muito a ver com isso. Eu fui estudar na Suécia a fisiologia acústica da voz, aí fiz o doutorado olhando para as pedagogias do canto transversalmente aos estilos e também as maneiras de ensinar. E tudo isso me levou um pouco ao ensino mesmo da pedagogia vocal, né? Então, em 2020, eu criei a pós-graduação em pedagogia vocal, que a querida Regina e o Marcos aqui fizeram. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, se eu estou enxergando todo mundo. Que é um curso que contempla essa diversidade também, e os dois foram meus orientandos de final de trabalho. O André também vi aqui, o André Souza também. E nesse contexto tenho falado muito sobre como fazer, vamos dizer assim, né? Inclusive a preparação vocal. Mas, de jeito nenhum, eu quero falar de uma maneira, isso é certo, o que eu estou falando é certo, e o que vocês fazem não é errado. Eu acho que é demais essa proposta da gente fazer uma roda de conversa mesmo. Eu vou apresentar aqui algumas coisas e depois a gente estabelece uns diálogos e vai conversando, tá bom? Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Ecrã inteiro, é uma tela de português de Portugal essa. Deixa eu ver se agora entra meu arquivo certo. Este. Tá. Então, preparação vocal para o canto coral. Desafios, que sempre são muitos, insights do como fazer. Esse projeto Vozeria é um projeto que eu criei para pensar questões mesmo de ensino de canto e de tanto de expressão quanto de técnica, quanto de educação musical, né? Que me parece ser uma coisa que sempre atravessa. Me digam se vocês estão vendo, tá? Bom, aqui então um pouco esse percurso que eu contei para vocês brevemente. Quais são os primeiros desafios e, por serem desafios, oportunidades do canto coral, né? E antes de mais nada, quero dizer que não tenho uma visão de que cantar em coral seja, por exemplo, contraproducente a aprender o canto lírico solista, né? Eu acho que a gente tem que ter uma clareza das diferenças de comportamento, e isso é essencial para que a gente transite entre lugares. Mas acho que tem algumas coisas que são potências e oportunidades que o canto coral proporciona, né? Então, a primeira, e acho que central, tanto para cantores amadores como para cantores que estão em profissionalização, é a oportunidade de escuta simultânea do coletivo e de si. Então, de desenvolver um ouvido harmônico, de desenvolver um ouvido que está escutando outras texturas, outras contribuições, né, à harmonia, e escutar a si mesmo nesse meio, e ver como é que a voz está contribuindo, será que essa voz está se amalgamando com o grupo ou não, né? Acho que é uma oportunidade importante e uma maneira muito interessante de trabalhar
e que eu acho que para os cantores solistas, seja de canto popular ou de canto lírico ou de canto erudito, é sempre um desafio importante, porque é isso, a gente vai cantar com diferentes instrumentos, a gente vai lidar com diferentes harmonias, e quanto mais a gente puder ter vivência, melhor para nós, né? Também acho que é uma oportunidade grande de a gente desenvolver uma capacidade de apreensão e de apropriação de uma concepção geral da música, que foi, de maneira geral, proposta pelo maestro, né? E que também é uma coisa que, se a gente é cantor popular, a gente vai lidar com o diretor musical, se a gente é cantor lírico, a gente vai lidar também com uma proposta do maestro. Então, essa capacidade de compreender o que está sendo proposto ali como concepção geral e se apropriar, ou seja, criar uma contribuição pessoal, eu acho também inestimável, é uma coisa que o canto coral proporciona. E sobre esses dois tópicos, como é importante que os cantores amadores e as pessoas que não serão músicos profissionais, musicistas profissionais, como elas podem se apropriar também desse aprendizado, né? Outra coisa que eu acho essencial da performance musical em geral é a oportunidade de se manter a atenção constante a si e ao outro. A gente, cantando no coro, tem que estar atento, né? Senão a gente ou se perde, ou começa a atrapalhar, ou pode oscilar de afinação. Então, com relação a um dos aspectos que eu acho centrais, assim, do uso da voz, que é o cultivo do estado de presença, ou a habilidade da gente estar no momento presente, não tenso com outras coisas, mas concentrado, né? Eu acho que o coral proporciona muito. Também, acho que em maior ou menor nível, depende um pouco da proposta, é um espaço que proporciona muita disposição para o jogo, né? Para um jogo com regras, que é a música, né? Então, essa disponibilidade para se conectar com o regente, o meu PowerPoint não se conforma que eu estou em português, corrigiu aqui. Essa disponibilidade para se conectar com o regente e jogar e responder às diferentes propostas que estão acontecendo ali por meio dos gestos, por meio das expressões faciais e se conectar com os outros integrantes, que é uma coisa especialíssima, né? Essa coisa de poder cantar e se sentir parte de uma voz de grupo, né? Também acho que é uma coisa que proporciona a gente desafiar a nossa memória, a nossa precisão, a nossa flexibilidade vocal e musical e a nossa criatividade ao responder esses gestos, né? Então, antes de mais nada, eu acho que é uma experiência muito potente, assim, né? E que eu acho que é muito benéfico, assim, que as musicistas e os músicos possam se aproximar. Quais são os desafios vocais que a gente costuma encontrar? O primeiro e mais importante é um desafio de flexibilidade vocal. A gente tem no Brasil, de maneira geral, nos coros, uma alternância entre eixos estilísticos muito grande, né? Mesmo nos coros profissionais, a gente normalmente não circula no mesmo tipo de repertório. A gente vai contemplar, por exemplo, música nacionalista brasileira, música sacra europeia, por vezes música contemporânea, né? Dependendo dos corais, quanto mais a gente lida com corais amadores, mais a gente tende a lidar com arranjos de música popular mesmo, e adaptados de música popular, e muitas vezes ilustrando os arranjos, né, originais ou não dessa música popular. Então, a gente normalmente lida com várias sonoridades, e interessante lembrar que na dissertação da Ellen Tormina, que ela fez sobre o canto crossover, que é daqueles cantores que atuam ou no teatro musical e no canto lírico, ou no canto popular e no canto lírico, uma coisa que apareceu que eu achei muito bonita, foi orientada pelo Ângelo Fernandes, essa dissertação, é que todos esses cantores se interessaram por essa alternância entre os estilos no coral, todos eles cantavam em coro, né? Então, acho que isso é uma realidade mesmo, pelo menos nos coros brasileiros, essa alternância entre os nichos estilísticos e os próprios objetivos musicais associados, né? Então, como que é esse arranjo que a gente vai fazer? É um arranjo original para canto coral, ou seja, que já está muito pensado para o instrumento vocal e para as várias tessituras dos naipes. É música de concerto, que foi desenvolvida para vozes e orquestra, é música sacra, é adaptação de música popular. E, nesse sentido, o que cada naipe está desempenhando no arranjo, né? Será que naquele momento, naquele grupo de compassos,
ele está fazendo acompanhamento de vozes que estão solando, e nesse caso ele está fazendo um contracanto, esses naipes estão organizados de modo a mostrar um arpejo, eles estão fazendo um acorde blocado, esse naipe está fazendo a linha de baixo, né? Existe uma intenção de fazer mímese de instrumentos, por exemplo, no caso do baixo, que é um instrumento que, além de ser grave, é percussivo. Então, a maneira de cantar é diferente de uma linha de baixo que é pensada legato, né? São habilidades vocais diferentes. Então, será que esses cantores estão conscientes do papel deles no arranjo e do que precisa para desempenhar vocalmente, né? Ou, por outra, essas vozes estão trazendo texturas, né, efeitos, percussão vocal, por exemplo, na música popular aparece pra caramba, tem timbres estendidos, tem ruídos, tem fala, né? Como é que isso aparece? Por causa também desses diversos papéis que a voz costuma ter nos arranjos, a gente costuma ter também contrastes extremos de dinâmica. Como essas vozes elas não estão o tempo inteiro solando, por vezes é um pianicíssimo, para fazer talvez um dos naipes que está solando numa região menos favorável aparecer, né? E como é que esses cantores vão criar? E falando dos desafios vocais, vocês já devem estar pensando que existem desafios de preparação, né? Para que as pessoas consigam desempenhar esses diversos papéis. Daí, desafios de afinação. A gente sabe que, especialmente quando a gente está fazendo arranjos a capela, existem ajustes de precisão e de timbragem que vão variar muito conforme os diversos contextos harmônicos. Ou seja, se eu estiver cantando o sol e ele for a fundamental do acorde sol maior, é uma maneira que eu vou pensar a minha afinação. Se esse sol for uma sétima do acorde de lá maior, é um pouco diferente. Será que eu estou com o ouvido ligado para isso? E como é que eu posso ligar, né? Ou seja, não somos instrumentos temperados e isso aparece na hora de cantar os arranjos. Como é que a gente pode lidar com esses desafios de afinação? Tem muito a ver com ligar também um ouvido ao outro, né? E também a ideia musical geral, né? Será que eu tenho ideia de como esse acorde deve soar, por exemplo, né? Depois, como é que eu posso lidar com a minha voz do ponto de vista entoativo, entendendo que, na maior parte das vezes, pelo menos um naipe está carregando um texto, né? Será que esse texto é para ser mais melódico, mais legato? Ele está pensando numa linha mais instrumental, né? Ou será que é uma linha de canto que está mais próxima da fala e está mais entoativa mesmo, mais coloquial? Ou será que é mais percussivo, como eu mencionei, do baixo, né? E isso é bem comum de acontecer, e o ideal é que os cantores consigam desempenhar essas três variações com intimidade, né? Depois, qual que é a minha prontidão para responder a fraseados e agógicas que são propostos pelo regente, e que, muito embora a gente ensaie bastante, né, pode ser que variem na hora, porque na hora é um momento decisivo, tem certas coisas que acontecem, que vão crescer mais, enfim, que vão se desenvolver mais, que tem a ver com a performance, todo mundo está performando, né? Por vezes, eu vejo os coralistas dizerem de uma apresentação coral ser uma performance do regente, acho bem equivocado, é uma performance coletiva de verdade. Quanto mais as pessoas tiverem consciência disso, melhor o som tende a ficar, né? Então, essas variações em tempo real, como é que a gente pode ir trabalhando? Daí, respondendo a esses desafios iniciais, que a gente poderia até desdobrar em outros, como é que pode ser essa preparação vocal? Vou falar um pouco mais do preparo técnico, porque o preparo musical tem muitas particularidades que vão depender de um repertório, a gente pode discutir depois. Penso que um aspecto essencial sobre a preparação vocal e que, por vezes, a gente não pensa, e não é só para a preparação vocal coral, mas para o ensino de canto, em geral, a gente pensa pouco em avaliação, né? A gente pensa muito em que exercício eu quero para resolver tal problema, né? Mas a gente pensa pouco na complexidade que é avaliar o grupo, ou um cantor individualmente, uma cantora individualmente, né? Então, esse aspecto, eu vou lançar uma luz aqui especial, e a maneira que eu tenho trabalhado é a maneira baseada em cima desse conceito de treinamento funcional ou de técnica vocal funcional.
no sentido de que a gente vai escolher estímulos, exercícios, práticas, estratégias que sejam referenciadas nos mecanismos fisiológicos conhecidos, né? E existe um nome em inglês que é evidence-based, né? Então seria um ensino de canto baseado em evidências, mas acho que a gente pode dizer que seja informado pelas ciências da voz é mais preciso, né? Porque as evidências ainda tem muita coisa a se construir sobre isso. Então, pensando dessa maneira, ou seja, a partir da fisiologia e portanto, do que o corpo é capaz de produzir sobre a voz, a gente pode pensar que o mecanismo vocal, ele é impactado pelos seus 4 níveis de produção. Normalmente eles são pensados como 3, mas eu vou incluir aqui um quarto, que é a organização corporal, né? Então, a organização corporal, que é como é que eu consigo me postar de pé no espaço? Como é que eu me sento? Que desafios eu enfrentei durante o meu crescimento com, sei lá, minha coluna, com o posicionamento do meu quadril, com o posicionamento do meu pescoço, para me postar de pé ou sentado, que são as posições que a gente mais canta, ou me movimentando, se for um coro cênico, né, Regina? Essa organização, ela impacta muito na respiração, porque vai modificar a posição da caixa torácica, vai modificar a disponibilidade da musculatura abdominal, né? E, portanto, o comportamento do diafragma e do pulmão, que são as principais estruturas que vão fornecer a respiração para o canto, né? Então, esse nível da organização corporal como um nível geral, que impacta nos outros 3 níveis, que são níveis do aparelho fonador propriamente dito. Então, daí o nível seguinte, a respiração, que é energia, né, para a vibração das pregas vocais, a fonação, que é o som que a gente produz nas pregas vocais, aquela vibração que nos dá a afinação e os harmônicos, e também a intensidade individual dos harmônicos que a gente está produzindo, ou seja, dependendo da qualidade da fonação, a gente pode não ter uma qualidade tão boa, né, de produção desses harmônicos, e que vai dar para a gente, além dessa qualidade inicial, os registros vocais e os modos de fonação, que são 2 aspectos muito importantes para a qualidade da voz. E, por fim, a flexibilidade do trato vocal, que é o nível fisiológico que dá conta dos ajustes de ressonância. Se a gente entender que o trato vocal é esse tubo, né, que vem das pregas vocais até os nossos lábios, né, um pouco nesse formato aqui, e que a gente vai moldando, um pouco como eu moldo essa minha sanfoninha aqui, esse meu tubo sanfonado, a gente entende que dentro desse tubo existem frequências que vão entrar em maior afinidade ou menor afinidade com aquelas frequências que eu produzi nas minhas pregas vocais. E isso vai fazer com que essas frequências presentes no trato vocal iluminem certos harmônicos em relação a outros. E por causa disso que a gente controla os ajustes de ressonância, que vai ter, por causa dessa moldagem, muito a ver com o nosso controle da cor das vogais, né? Então, controlar se eu estou fazendo A ou se eu estou fazendo O, né? São coisas que são desse âmbito, né? De se controlar um pouco os ajustes de ressonância. Pensando nesses 4 níveis, uma interação com o outro, a gente vai chegar num conforto de produção vocal, que, portanto, vai nos dar flexibilidade, né, nessa produção. Se a gente tiver o intuito de trabalhar, vai ter uma resistência vocal também, para fazer ajustes que talvez demandem mais resiliência mesmo do aparelho, e vai ter uma liberdade. E isso ajuda muito, muito a responder a todos os outros desafios, né? Então, um corpo que está confortável desempenha musicalmente melhor, se a gente também estimular a parte musical, é claro, né? Não estou querendo dizer que o trabalho técnico vocal substitui de jeito nenhum um trabalho técnico musical ou vocal musical, né? Mas sob o aspecto técnico, estar cantando com conforto, com autopercepção, entendendo, né, o que cada parte tem de responsabilidade no som final, né, e não precisa entender de ciência avançada, mas os princípios básicos, é uma coisa que disponibiliza muito as vozes. Então, o que a gente vai pensar no nível da avaliação?
No primeiro nível do sistema, que é o corpo, de modo geral, a gente vai identificar no coro as tendências de organização corporal. Exemplo, vai ter um coro que canta há muito tempo junto e está muito preocupado em ter uma postura muito correta. E vejam que eu estou usando o termo organização corporal e não postura, que a ideia de postura talvez passe uma noção de que a gente tem que estar estático para estar organizado, né? Porque se a gente fizer muitos movimentos, talvez a gente desestabilize o corpo. Então, é bem comum, em cantores que têm uma ideia de postura muito rígida, que eles joguem muito o ombro para trás, subam muito o peito, porque a gente sabe que é importante, né? Tá com uma postura aberta, mas exageram muito, né? E se vocês fizerem aí na casa de vocês e tentarem respirar profundamente, ó, vocês vão ver que não é muito possível respirar profundamente se os ombros estiverem muito para trás e o peito muito elevado. Por quê? Porque as costelas acabam travando e o diafragma não consegue se contrair o suficiente para fazer com que o pulmão se expanda e o ar entre passivamente, né? Então, quando há essa tendência de organização corporal geral, a gente vai ter que pensar em exercícios que possam compensar esse excesso de rigidez em direção a uma postura excessivamente inspiratória, né? De outra maneira, se a gente vai, sei lá, trabalhar com um coro de, sei lá, infanto-juvenil, jovens adolescentes, e todos estão sentados na cadeira assim, largadões, né? A gente vai ter talvez o desafio inverso, que é trazer um pouco de tonificação e postura inspiratória para esse coro, para que o ar não se esvaia rapidamente, né? Então, embora o coro tenha muitas pessoas, de modo geral ele tem um ethos. Eu acredito muito nisso, que o coro, ao cantar junto, ele um pouco as pessoas vão se contaminando e ele tem um jeitão. Dentro desse jeitão, que eu estou apelidando aqui de ethos, ou um ethos que eu estou apelidando de jeitão, é claro que vai ter pessoas com ajustes extremos, uma extremamente rígida, com a mandíbula extremamente dura e outra extremamente largada, e eu vou ter que pensar exercícios que contemplem essas pessoas e elas possam chegar num meio termo ali, mas de modo geral posso enfatizar um pouco os meus exercícios nesse ethos que eu encontro, né? Entendendo que se eu der exercícios corporais para esse grupo e esse grupo se sentir um pouquinho mais organizado, isso vai me liberar a respiração, e isso muito me interessa. Não só liberar a respiração, mas também me liberar movimentos de pescoço, de cintura escapular, que podem também impactar na fonação. Ao olhar para a respiração, seria interessante a gente sempre lembrar de observar qual que também é o ethos, como que é a maneira de se comportar desse coro. Será que esse coro respira com muito ruído? Será que o coro respira silenciosamente? Tende a respirar mais alto? Tende a respirar curto? Está livre a respiração do coro? Quais são as pessoas que sofrem mais para respirar, né? E é sempre interessante olhar também, regentes, como é que estão os gestos da regência. E qual a influência desses gestos sobre o coro, né? Porque, por vezes, o desejo de precisão sobre o coro leva a uma respiração mais tensa, né? Certamente vocês já perceberam isso na vivência de vocês, mas sempre acho bom falar, né? Uma vez, a Dominique Moiti, que é uma professora muito interessante francesa, preparadora vocal da Radio France, teve aqui, eu trouxe ela para dar uma oficina de pedagogia vocal e um masterclass de coros, né? E aí, um dos coros que se apresentou tinha um regente muito alto, de quase 2 metros de altura, 10 pessoas amadoras cantando, era um coro pequeno, e esse regente era muito alto, tinha braços muito amplos, né? Então, ele estava fazendo gestos como se ele tivesse regente, sei lá, 100 pessoas, sem perceber, sem se dar conta, porque é uma pessoa grande, né? E o coro estava cantando com muita atenção, porque os gestos estavam induzindo a coisas muito, né, exageradas e tal. E eu lembro que essa professora, que hoje em dia é uma grande amiga, pegou um elástico desses de prender dinheiro, sabe? E colocou nas mãos dele assim e falou, regem. E não falou nada pro coral. E o som mudou completamente. E aí ele ficou muito feliz de perceber, né? O quanto o coro se espelha também nesse gestual, né? Não só no que a gente explica, no que a gente estimula com os exercícios, mas também neurônios de espelho, né, gente? O que a gente oferece de gestualidade, a maneira que a gente respira, né?
para dar um anacruse, por exemplo, ou para indicar o fim de uma frase, o início da outra, enfim. Como é que isso impacta nessa respiração e na organização corporal? Depois, como é que está a fonação, né? Como é que soa esse coro e esses naipes? Ele soa mais estridente? A gente sabe que provavelmente vai ter um modo de fonação mais tenso, rolando, né? O coro tende a ter muita projeção e mais estridência, ou seja, falta de corpo, ou ele tem bastante corpo, mas é um som muito pequenininho, né? Se tem diferenças de corpo e de estridência, existe uma diferença entre regiões? Então, por exemplo, o tenor no agudo é estridente e esganiçado, mas no grave desaparece. Ou o contrário, no agudo é muito arredondado esse som e no centro é muito forte, né? Então, olhar para isso no coro e nos naipes. Como é que contralto está administrando uma região de passagem que costuma aparecer ali, por exemplo, né? E daí, isso é do aspecto da fonação, né, gente? Então, tá ligado à musculatura intrínseca da laringe. Então, como cada naipe vai tender a usar os registros? Será que contralto sobe no registro de peito até, sei lá, o si bemol acima do dó central e tenta não fazer passagem para o registro de cabeça? Será que soprano tem graves tão frágeis que é difícil de aparecer? Será que baixo está se apertando? É um lugar de produção de voz que acontece na laringe, antes mesmo da articulação, né? Antes mesmo da gente ressoar. Então, é interessante olhar, como preparadora vocal para mim, aonde os naipes transitam de voz. E se eles transitam. Então, se eu estou escutando só o naipe de sopranos, eu vou ver, existe o registro de peito nesse naipe? Se sim, aonde ele tende a aparecer? Em cada vogal, né? Porque vai oscilar um pouco esse lugar, por vogal, né? E nos tenores? Tenor passa, tenor vai para um lugar mais misto, tenor, como é que encontra os agudos? Ou não, é uma coisa mais gritada, né? Essas coisas contam muito sobre como a laringe está funcionando. Nesses dois aspectos, né? Modos de fonação, que é o nível de aperto, vamos dizer assim, ou o nível de adução entre as pregas vocais, e o uso dos registros, que são as nossas marchas, né, gente? Então, se a gente quer percorrer a extensão vocal, os registros vão acontecer. Depois, tem tendência à desafinação ou distorção do timbre em torno da passagem? Em que região isso acontece? Isso também conta pra gente coisas sobre a fonação. Finalmente, o nosso último nível, a articulação, né? Como é que tá essa articulação? Ela tá livre? A gente sente que as pessoas estão confortáveis? Ou, sei lá, tem uma mandíbula que tá um pouco, né, forçada? Tem mandíbulas fechadas demais? Tem projeção, né, da mandíbula ou do pescoço? A gente vê a laringe das pessoas pulando muito para cima, ou escuta o som, e tem um treinamento, né, que a gente faz para identificar os ajustes mais internos, né? Mas muitas vezes a gente observa, a gente vê as pessoas se esgoelando, ou ficando com o pescoço muito vermelho, ou com veia saltando, né? Será que existe constrição ou aperto visível ou audível? Se sim, em que trechos do repertório? Em que lugares, né? Provavelmente, se a gente cuidou da fonação e isso aparece no repertório, provavelmente tem formas de vogal que não estão favoráveis, né? Porque, de certa forma, e isso é esquisito de falar, mas é bem isso, assim, a gente vai fazer com que as vogais se afinem mesmo com as notas que a gente está cantando, conforme a sonoridade que a gente espera, né? E sobre esse aspecto, a gente vai avaliar essas vogais, né? Como é que é? Essas vozes são mais brilhantes, são mais escuras, soa opaco, ou seja, um pouco desequilibrado do ponto de vista do brilho. As vogais são distorcidas, de repente o I parece, né? Em que região isso vai acontecer a cada naipe, né? Isso faz parte desse pensamento avaliativo. E, por fim, os aspectos musicais. Em primeiro lugar, a afinação. É uma coisa fácil para esse coro? É instável? Né? Em que região da extensão é mais instável? Né? Que intervalos são mais difíceis? Nossa, naquele trítono da peça tal não afina de jeito nenhum. Né? Que será? Será que é só uma coisa musical? Será que tem coisas técnicas? Né? Será que tem vogais que tendem a desafinar o coro? Onde que tem essa tendência de instabilidade, né? Tem dificuldade em relação a uma peça específica? De musicalidade, como é que é a musicalidade desse grupo? Como é que é o fraseado? Como é que é a expressividade desse grupo? Como é que esse grupo comunica?
a intenção que foi, né, que foi construída ali, proposta pelo regente e abraçada pelo coro. É fácil? Tem alguma peça ou região que é mais expressiva que outra? O coro responde à proposta de postura de palco ou cênica, né, que está sendo proposta ali, né? Como é que é a interpretação? Será que o coro se relaciona com as referências estéticas que foram trazidas ali? Por exemplo, um coro que está muito acostumado a cantar música popular, de repente vai cantar, né, música sacra, da Europa do século XVII. Será que as referências estão claras ali, né? Isso acho que é um aspecto para se pensar também, porque são exercícios que a gente vai elaborar e escutas também, que a gente pode propor para que o coral possa se apropriar mais disso, né? De modo geral, se a gente escuta os cantores individualmente, ou mesmo de 4 em 4, a gente consegue identificar certas referências estéticas que eles e elas trazem das suas vivências anteriores, né? Então, tem aqueles cantores que estão vocalizando, você fala, bom, essa pessoa cantou na igreja, desde pequena. Essa aqui eu sei que cantou música popular, essa daqui eu sei que vem do lírico, né? Então, isso faz parte de uma avaliação também. E daí, bom, feita então essa avaliação, a preparação vocal, de modo geral, vai passar pela escolha de rotinas de aquecimento. E, eventualmente, conforme o espaço, o tempo disponível, né? No ensaio, por certos ajustes durante o ensaio, sempre que for possível e que for legal para o ritmo de construção proposto pelo regente, pela regente, né? Mas, de modo geral, todos esses inputs, essas informações que a gente colhe na avaliação, a gente vai aplicar em exercícios que apareçam nas rotinas de aquecimento. Então, a gente tem 2 desafios. Um desafio que é aquecer o coro e deixar essa voz disponível, né? Então, exercícios que flexibilizem a mucosa, que coloquem a mucosa em vibração, que melhorem a circulação sanguínea ali, que flexibilizem os articuladores, que disponibilizem um padrão de respiração mais vivo, né? Não um padrão de respiração de descanso, que nem o que vocês estão usando agora, né, ao me ver falar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que oferecer os desafios que esse grupo precisa para lidar com essas coisas que eu encontrei, né? E, de modo geral, os exercícios vão propor comportamentos de equilíbrio ao que foi encontrado na avaliação. Então, por exemplo, se o coro está com dificuldade de enfrentar uma sonoridade tal, que está sendo proposta numa peça, a gente vai desenvolver exercícios que tenham essa sonoridade, com desenhos melódicos que se assemelhem a essa sonoridade, com sílabas que ofereçam o mesmo tipo de desafio, por exemplo. Ou a gente vai pegar um trecho do repertório, uma frase e usar como vocaliza, por exemplo, né? Então, de modo geral, começa que as rotinas de aquecimento têm que ser customizadas. Daí, eu já participei de vários eventos, né, de reunião de regentes corais, discutindo exatamente isso, né? Me lembro de ter ido na Arce falar sobre aquecimento para coro infantil e tal. Eu gosto muito das masterclasses e da gente olhar para exercícios, por exemplo, que eu vou aplicar e que outra pessoa vai aplicar e falar, nossa, esse exercício é ótimo para voz de cabeça, por exemplo, né? Mas se a gente não tem esse olhar de customização, às vezes a gente cai do cavalo, né? Porque o exercício em si não resolve. O que resolve é o nosso raciocínio a partir do que a gente escutou no coro, né? E aí a gente vai ter que desenvolver raciocínio sobre esses exercícios para ver qual realmente é mais adequado, porque o exercício que a pessoa que foi dar a masterclass ou demonstrar alguma coisa nos cursos, né, usou para lidar com aquele grupo, às vezes com o teu grupo que tem características diferentes, não vai servir, ou vai servir em um aquecimento e em outro não, né? A gente tem que estar mais consciente dos raciocínios. Daí o raciocínio da avaliação que eu expus agora. Então, as rotinas de aquecimento devem ser customizadas conforme as necessidades do coro. Sendo que cada vez que a gente aplica um exercício, a gente está avaliando. Então, legal, avaliei na primeira vez que eu fui conhecer o coro, por exemplo. Ótimo. Comecei a aplicar os exercícios. A resposta do exercício que eu propus já é uma nova avaliação. Tipo, isso está funcionando, vou continuar. Isso funcionou pouco, preciso mudar, né? Então, é constante isso. Aplicar exercícios vocais é um pouco dar tempo ao tempo para o coro se desenvolver, né?
que a Ginny Lovetri chama de wait for the bus, não fica ansioso para o resultado vir imediatamente. Então, tem essa coisa de, olha, vou fazer esse exercício e ver como é que fica o som. Mas, ao mesmo tempo, é um estar avaliando constantemente, né? Então, tem que ser customizado conforme o coro, as vozes reais que estão lá, e os objetivos finais estéticos propostos pelo regente e pela regente, né? Eles sempre devem ter exercícios de irrigação e soltura da mucosa, que são as coisas que efetivamente vão aquecer essas vozes para que elas não se cansem. Para aquecer também, soltar a musculatura do trato vocal, então exercício de vibração, exercícios de trato vocal semi-ocluído, então esse ETV, esse O, é isso, né? Exercício de trato vocal semi-ocluído, como, sei lá, né? Ou o próprio. Tem alguém com o microfone aberto, tá? Só para avisar. Exercícios, por exemplo, de trava-línguas, né, que podem flexibilizar daí as estruturas articulatórias, né, exercícios que flexibilizem e condicionem a musculatura laríngea, e como eu falei para vocês, está mais claro agora nas ciências da voz, que não existe o registro demoníaco, sabe? É engraçado porque a gente entende agora que a voz de cabeça feminina e o falsete masculino são, do ponto de vista fisiológico, o mesmo comportamento, né? Assim como a voz de peito masculina plena e a voz de peito feminina, que às vezes entra ali no centro e cria uma pedra no sapato na hora da passagem das contraltos, é o mesmo comportamento fisiológico. Então, como é que a gente lida com o fato de que, para percorrer extensão, e às vezes os coros podem precisar de bem mais de uma oitava, né? Às vezes, bem mais mesmo, né? Como é que a gente pode lidar com essas marchas de modo que elas não sejam pedras no nosso sapato e que a gente possa desenvolver? A gente entende que a gente vai condicionar e flexibilizar o comportamento dessa musculatura laríngea de tal forma que a gente chegue na sonoridade que a gente quer, que inclusive pode ser uma sonoridade só do registro de peito para vozes masculinas e só do registro de cabeça para vozes femininas. Mas do ponto de vista condicionamento, a gente não despreza um desses dois registros porque esteticamente o outro é dominante, né? E a gente pode conversar sobre isso depois. Então, de modo geral, todo esse trabalho pensado com ênfase nos exercícios que ofereçam equilíbrio ao comportamento dominante do grupo e que é um comportamento que talvez a gente queira propor modificações, né? E no processo, a gente quer que o coro ganhe resistência e flexibilidade, ou seja, mais habilidade de variar sonoridades, de variar dinâmicas, de aumentar a sua extensão, esse é o objetivo final, né? De ter uma extensão mais confortável, maior, com mais range dinâmico e com mais possibilidades de timbragem, né? Por que a gente tem esse desafio de liberar a respiração por meio da organização corporal? Eu acho muito interessante que as rotinas de aquecimento também incluam exercícios de organização corporal, de alguma forma, algum tipo de desafio, ou de expansão da caixa torácica, ou de organização desde os pés, né, ou de equilíbrio, por exemplo, né. É interessante também que a gente inclua aqueles exercícios que despertam voz ressonante, que é um ajuste que, em geral, a gente quer no canto coral. A gente pode incluir exercícios respiratórios dirigidos, se a gente estiver consciente do que a gente está querendo atingir com esse coro, porque às vezes a gente faz os exercícios meio de maneira automática, e talvez o coro não faça a transposição entre o e o que ele precisa fazer depois, para cantar. Talvez, por exemplo, as pessoas comecem a bater no início do som e todos os ataques saem, porque, né, ou sei lá, e sempre dá uma imprecisão no começo da nota, justamente porque não foi feita uma boa transposição entre o exercício de respiração proposto, né? Gosto muito de incluir os exercícios de integração e transição de registros, sendo que a gente tem que ficar muito atento com o registro de peito, porque ele, ao ser cantado num grupo, ele pode ser feito com muito peso, e as pessoas podem começar a gritar. Então, a gente tem que saber ouvir, e, de modo geral, se a gente deixa esse registro emergir aonde ele é mais natural, que é um grave e médio ali, ele é muito fácil de manejar, né? E ficar também atento às características primordiais do registro, né, que são o material básico para esse controle de sonoridade. E em coros avançados é interessante evoluir um pouco desse
pensamento inicial das marchas para um outro pensamento, que é o pensamento dos modos de fonação. Então, esse coro, eu vou querer que ele tenha uma sonoridade mais parecida com esse coro que a gente viu na sala de espera, que o Vladimir colocou, que é mais fluido, né? Mais... Ou eu, por causa do repertório que estou fazendo, quero uma coisa mais... né? Eu vou ter que construir esse modo de fonação para esse coro para que ele não se desgaste. Por exemplo, se eu estiver fazendo música indígena, né? Ou, enfim, algum outro tipo de repertório que me peça essa sonoridade. Ou se eu estiver cantando com instrumentos muito metálicos e tal. E por fim, como já falei antes, acho que as rotinas devem incluir exercícios musicais que integrem o aquecimento à prática que vai ser realizada em seguida, nesse repertório, né? E que apresentem desafio a essas habilidades todas, né? Então, transição de registros, potência, controle timbrístico, como eu falei, para que o coro possa ir ficando, a cada preparação, mais habilidoso. E, claro, a inteligibilidade do texto também, que sempre é um assunto também, né? Nas diferentes regiões. Daí, ao fazer esse trabalho, a gente também vai ter que considerar coisas sobre a timbragem dos naipes e do coro de modo geral, né? Como eu falei no início, a escuta de si e do outro é a base fundamental. Muito difícil a gente timbrar um cantor de fora para dentro. Então, que estímulos a gente vai criar nesse momento da preparação vocal e no diálogo em seguida, para que esse cantor preste atenção o suficiente no som dele e, ao mesmo tempo, escute ao próximo. Então, o trabalho de preparação vocal é também um trabalho de refinamento da escuta constante. Daí, a gente precisa pensar em regular essa intensidade almejada, né? Lembrando que as vozes mais leves, ou seja, que não dominam ainda a projeção, vão ter mais dificuldade de soar forte do que as vozes fortes vão ter de diminuir o volume. Então, se a gente regular o som do coro pelas vozes que são mais fortes e que têm mais facilidade de projeção, provavelmente a gente vai ter mais dificuldade de timbrar, porque as mais leves vão começar a se esforçar e isso descontrola, né, a sonoridade. A gente vai ter que achar um meio termo que possibilite as mais leves chegarem, por exemplo, né? De modo geral, se a gente contemplar o modo de fonação fluido ou ressonante, que é aquele em que eu gero, né, ainda na laringe, corpo nessa voz e harmônicos agudos, é um ótimo material para começar, né, que é esse que eu demonstrei ali. E, né, esse aqui é uma sonoridade mais tranquila de se levar. Se eu desenvolver uma articulação mais estável e mais flexível, então mandíbulas que não sejam hiper estendidas, línguas que não sejam super apertadas em formato de canoa, né, sorrisos que não sejam mega exagerados. Se eu conseguir chegar no meio termo de articulação, também eu acabo tendo um ponto de partida mais estável para esse trabalho de sonoridade. Num momento posterior, pode ser que eu queira posturas articulatórias exageradas e posturas laríngeas exageradas. Mas eu preciso partir um pouco desse porto seguro, aonde as coisas estão mais fáceis de produzir, né? Um pouco como a outra sonoridade que eu demonstrei, que é mais, né, aberta, assim. A timbragem dentro de um determinado naipe vai exigir também um trabalho de uniformização de padrões fonatórios, então é interessante que as pessoas estejam fazendo transição de registros, ou não fazendo, conforme a nossa proposta, em lugares semelhantes, e isso a gente vai ter que desenvolver, porque é uma habilidade, né, em lugares da extensão, quero dizer, e de formas articulatórias. Então, é muito difícil, só porque a gente diz, cantem redondo, sopranos, se uma soprano tiver na mesma nota fazendo assim, e a outra estiver fazendo assim, timbrar. Por quê? Porque a mandíbula, né, a abertura aqui, ó, muda completamente o fim do meu tubo ressonante. É outra afinação. Então, eu tenho duas afinações diferentes rolando. Significa que essa pessoa que está com a mandíbula hiperestendida está valorizando o XYZ harmônico. E essa está valorizando o outro. Vai ter uma certa desconversa, né? É claro que as pessoas têm técnicas diferentes e pequenas variações podem existir, não é para a gente padronizar todo mundo. As pessoas têm suas vozes individuais, sim, né? Não é para abrir mão da sua voz. Mas no momento em que a gente está buscando timbragem, é importante que a gente observe isso. E por fim, por que os naipes têm função de complementaridade na sonoridade geral do coro e demandas técnicas diversas? Então, por exemplo, o naipe de tenor está em passagem para o agudo,
soprano está cantando uma região grave, e contralto está no médio, exemplo, e o baixo está no extremo grave, né? É bem possível que a gente exija ajustes diferentes por naipe. Então, às vezes, na preparação vocal, a gente tende a falar coisas, é para abrir mais a boca, todo mundo. E talvez isso não sirva. Talvez um naipe vai estar com a boca extremamente fechada, a laringe extremamente estável, né? Os fonemas bem contidos. E outro naipe pode ser que esteja em excursão e modificação de vogais para poder ter uma sonoridade que conversa. Então, enfim, é um assunto complexo, esse tem motivos muito imbricados na acústica, né, mas fato é que a gente acaba tendo que mexer nessas coisas, se a gente quer pensar sobre timbragem. Então, né, isso sobre o preparo técnico. Daí, sobre o preparo musical da voz, é interessante que a gente pense na integração entre o domínio corporal, ou seja, o domínio da técnica, entendendo que dominar a técnica é dominar melhor o próprio corpo em função de uma sonoridade, né? E os desafios musicais apresentados pelo repertório, para que o cantor vá tendo aprendizado, apropriação e expansão gradual dessa técnica vocal. Esses vocalizes que eu digo para vocês, que tenham esse tipo de entoação, frases, trechos de melodia, timbres que estão presentes no repertório, não precisa necessariamente ser o repertório, mas que proporcionem desafios parecidos, vão ajudar esse coro a incorporar essa musicalidade. E depois isso vai ecoar. E a gente pode também falar, né? Então, se o preparador vocal puder estar presente no ensaio, aparece aquele desafio, gente, como no Vocalize? Normalmente os cantores lembram, né? E, se possível, ter espaço, principalmente quando tem assuntos que estão muito difíceis de resolver e que está batendo cabeça e não vai... Se possível, abrir um pequeno espaço no ensaio musical para readequar ou redirecionar essa voz quando necessário, né? Lembra dessa época que tu falava aqui? Gente, tem microfone aberto. E acho interessantíssimo, e me lembro muito da pesquisa da Paula Castiglione, orientada pelo Marcão, lá na ECA, que a gente abra espaço para pesquisa vocal. Porque muitas vezes os cantores estão tão preocupados em acertar que eles não se permitem experimentar coisas diferentes. Então, poder estabelecer um jogo de ludicidade, seja no aquecimento, seja no começo do ensaio, em que as pessoas brincam de fazer sonoridades diferentes, pode ser uma super porta de abertura. E talvez esteja no âmbito do ensaio, no âmbito da preparação, mas pode ser uma coisa muito divertida e leve e que leva a comportamentos vocais diferentes, né? Por fim, acho que são muito importantes essas qualidades de quem prepara para a gente pensar. Não é só dominar, né, a escuta de quem canta e as ferramentas de como fazer, mas existe uma disposição de lidar com as pessoas que é muito importante que a gente tenha em mente, que estejam presentes. Então, que eu nomeei aqui de qualidades de quem prepara, né? É importante que a gente tenha uma escuta e uma observação atentas, então que a gente queira resolver os problemas, mas que esteja sempre em postura de observação. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo, porque às vezes a gente fica tão ansioso para resolver que a gente para de ouvir, a gente para de ter o feedback do outro, né? A gente precisa, como eu falei, porque a gente está avaliando o tempo todo, ter uma habilidade de elaboração rápida de estratégias e de ferramentas de ação. A gente aplica uma ferramenta, ela não funcionou, rapidamente a gente vai ter que reestruturar ela, ou modificar uma pequena coisa dela, ou modificar uma dinâmica, para que ela possa funcionar rapidamente, né? Habilidade de solução de problemas, digamos assim. É importante que a gente tenha um conhecimento aprofundado em voz, é claro, né? Então, nos mecanismos de produção da voz, na vivência da voz, né? Nos próprios desafios musicais que estão apresentados ali por aquele repertório, uma vivência na música vocal, né? E na música e na cultura em geral. É importante, se a gente vai trabalhar, por exemplo, sei lá, rap, para dizer um gênero que normalmente talvez os regentes não estejam tão familiarizados, né? É importante que a gente vá lá, escute, entenda quais são os valores estéticos aqui envolvidos, né? Se eu quero fazer isso mesmo como ou, sei lá, cantos indígenas, né? O que é central aqui? Será que a sonoridade, né? Tentar se aprofundar um pouco na cultura geral envolvida naquele repertório pode ser um diferencial muito grande para quem prepara e para quem prepara musicalmente as peças, né?
E daí, por fim, uma disponibilidade grande para troca, ou seja, para ouvir como é que as pessoas estão sentindo aquele trabalho que a gente está propondo, como é que elas estão se apropriando ou não, que dificuldades elas encontram. Isso acho que é muito interessante que os coralistas se sintam à vontade de vir conversar com a gente. E, por fim, uma disposição ao acolhimento, porque muitas vezes a descoberta da voz pode ser uma coisa angustiante, com idas e vindas, e um dia a voz está confortável, e outro dia não está, e eu ainda não consegui, o naipe melhorou, mas eu individualmente ainda não consigo, e às vezes ouvir essa pessoa em separado, né, para poder entender o que está acontecendo ali, encaminhar, né, acho que são qualidades essenciais também. E acho que era isso, aqui estão os meus contatos, para quem quiser falar comigo depois, e desenvolver um pouco esses pensamentos. Vou parar a minha partilha do meu ecrã agora. Muito obrigada. Professora Joana, muito obrigado. Acho que todo mundo está maravilhado aí com a sua fala. Muitos parabéns Poxa, obrigadíssima. pela fala tão lúcida, esclarecedora e tão complexa ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso aqui é uma amostra grátis do que a gente pode fazer mais à frente. Talvez até você bolar um curso aí, elaborar um curso que possa atender diretamente essa clientela de regentes corais, para que a gente possa se aprimorar nesses aspectos, em muitos dos aspectos que você abordou. Parabenizar, também registrar que esse é o público mais feminino que nós já tivemos na Abraco até o momento. A sala está repleta de maestras, professoras, sejam sempre muito bem-vindas. E a gente abre, então, para as perguntas. Vocês podem escrever as perguntas, levantar a mão e fazer a pergunta. E lembrar, para quem chegou depois, nós vamos disponibilizar esse vídeo mais ou menos 1 hora depois que terminar, que é o tempo que ele processa para editar e também para subir no YouTube. Então, quem perdeu o início vai poder ouvir integralmente após o término dessa palestra. Então, temos aqui mãos levantadas, se vocês preferirem escrever, fiquem à vontade. Maria Salete, por gentileza. Marli, né? Marli, desculpe, Marli Salete. Acho que talvez ela não está aqui agora. Então vamos para Ana Valéria. Ana Valéria Lisete, pode fazer sua pergunta. Eu acho que apertaram errado, foi bem bater palma. Eu acho. Mas fiquem à vontade, então. Quem quiser fazer alguma colocação, compartilhar alguma experiência, pedir algum esclarecimento sobre o que não foi tratado, ou aprofundar um pouco mais, esse é o momento e esse é o espaço. Vou adorar conversar. Obrigada, gente. E que bom essa presença feminina, hein? Daniel, por gentileza, Daniel Almeida. Oi, Joana, tudo bom? Daniel, tudo de bem? Natal. Oi, querido, tudo bom? Tudo bom, tô com a câmera fechada porque tô entre Natal e Recife, que eu vou ver Bethânia e Caetano hoje à noite. Que chato, hein? Mas, ó, é o seguinte, atualmente eu tô lidando com um coro de idosos e, assim, alguns desafios, né, algumas resistências, assim, às vezes para aprender alguma... Eles querem participar, mas ao mesmo tempo têm dificuldades de enfrentar certos desafios e tal. Eu não sei se você teria alguma coisa a dizer, né? A gente passa pelos mesmos problemas, né? E algumas coisas que você estava falando sobre aquecimento, né? Às vezes usam muita voz de garganta, porque também tem uma referência muito grande do canto popular, que é um canto muito ligado à fala, né? O que você poderia falar sobre isso? Tá bom? Obrigado. Beijo aí, foi lindo. Beijo, obrigada pela sua pergunta. Olha, num coro de idosos, é possível que a gente tenha algumas pessoas com presbifonia, com presbilaringe, que, assim, com o tempo e conforme, depende um pouco de como a laringe foi usada, né, muitas laringes conservam uma voz jovem até mais adiante, mas laringes, por exemplo, aquela pessoa que começou a cantar já na terceira idade, tende a ter um envelhecimento vocal antes, né? Então, a gente vai ter uma musculatura que não responde mais tão bem,
ao alongamento, então vai ser super difícil no aspecto da extensão. A gente tem um arqueamento das pregas vocais, que leva aquele ruidinho, assim, aquela soprosidade característica da voz de idosos. A gente tem, de modo geral, um agravamento das vozes femininas e uma agudização das vozes masculinas, né? E uma dificuldade de desenvolver volume. A gente tem também, junto com volume e projeção, né? A gente tem também, junto com esse processo de envelhecimento, um certo... O corpo vai enrijecendo um pouco, né, gente? A gente não tem o mesmo alongamento que a gente tinha quando era mais novinho, isso vai se acirrando, né? Então, uma coisa que eu acho central no trabalho com coro de idosos é que a gente possa proporcionar, mais trabalho corporal, porque normalmente eles estão muito enrijecidos, e é claro, não são os mesmos desafios corporais que você vai dar para um coro jovem, ou muito menos infanto-juvenil, né? Mas que eles tenham desafios físicos, é muito importante, tanto para o ânimo, quanto para a resposta corporal, quanto para a resposta vocal. Depois, com muita paciência, propor, né, alongamento dessas vozes, por exemplo, femininas, de volta ao registro de cabeça, que às vezes está perdido no espaço ali, né, e no começo vai soar mal, e vai soar que, mas essa não é minha voz, e não sei o quê, mas aí talvez colocar brincadeiras, para que esse coro possa ir redescobrindo. No penúltimo congresso internacional que eu fui de voz, uma pessoa fez um trabalho bem consistente, só com idosos, e cantoras idosas, né? Falando que ficou comprovado que se você não exercita os agudos, eles vão embora. Isso vale para nós também, tá? Adultos. Então, assim, é importante que esses agudos sejam explorados. Com paciência, não adianta você dar um exercício que as pessoas estão se duelando. Mas você vai ter que apresentar desafios, aí tem diversas estratégias para ajudar que essas pessoas possam... a gente consegue, né, neutralizar um pouco a musculatura que aperta a voz, para que a gente possa acessar o registro, né? Então, tem uma série de truquezinhos, né, que a gente consegue usar para que a gente possa acessar. E, ao mesmo tempo, a gente sim vai querer, dessas vozes femininas e masculinas, que elas tenham um fechamento glótico melhor. A gente vai querer estimular que esse arqueamento natural, que a gente vai tentar compensar um pouco, para que a sonoridade seja melhor e seja melhor a voz falada até deles, né? Então, o trabalho com o registro de peito vai ser muito importante. E, claro, o trabalho de flexibilidade articulatória. A gente sabe que, às vezes, a mandíbula está muito rígida, né? A língua está muito rígida. Lentamente a gente vai andar. Temos que saber que esse trabalho provavelmente vai ser mais lento. Não significa que ele não está funcionando. Então, a história do esperar o ônibus, né, wait for the bus, é essencial, eu acho. Mas a gente não pode deixar de oferecer esses desafios. E muitas vezes as pessoas mais velhas também, elas querem se divertir, desestressar. Então, tem que tomar cuidado para fazer esse trabalho técnico, mas de uma maneira lúdica. Então, vamos fazer um jogo agora que vocês vão fazer, sei lá, careta, né? Para eles poderem se divertir, porque senão é um saco separar e ficar fazendo, né, aquela coisa técnica um pouco sisuda, eles vão falar, não, preguiça, gente, já foi minha vida inteira, quero me divertir nesse momento, né? Acho que essas são as coisas que eu levaria em consideração. Obrigado, Helena. Oi. Boa tarde, professora Joana. Helena Zica, daqui de Palmas, Tocantins. Olha, que legal. Boa tarde, Helena. Boa tarde, professora. Então, eu sou a preparadora vocal do coral municipal daqui da nossa cidade. O nosso coro é um coro, por mais que tentemos ainda um coro amador, temos ali meia dúzia de coralistas que são músicos, alguns fazem aula de canto lírico comigo, outros fazem aula de canto popular, mas enfim, em sua grande maioria é um coro amador. E eu estou com um problema muito sério com as minhas vozes agudas, né? Como eu costumo chamá-los, as minhas pimentinhas, que são as sopranos, e os meus terrores. Nossa, E principalmente agora com as minhas pimentinhas, porque aconteceu, eu também canto no coro, ajudo no naipe de soprano, e eu estive esse ano, praticamente todo o ano, afastada para tratar da minha saúde, eu tive um problema de saúde, precisei tratar, voltei essa semana querendo matar todas. tadinhas.
São meus amorzinhos, mas quero matá-las. Porque elas se confiam em mim, elas ficam confiadas. Não, a professora Helena vai estar aqui. E eu fiquei 6 meses afastada. Eu não estava cantando com elas. Uhum. E a regente até me falou, eu vou matar suas pimentas. Porque quando você não está de referência, elas não conseguem conservar a sonoridade. Não, elas não conseguem, assim, quando eu tô lá, se for preciso cantar uma música que vai no Ré5, elas vão. Comigo elas vão. Uhum. Semigo, elas mal chegam no Dó4. Entendi. Olha, essa história, ela é muito ilustrativa, eu acho, de uma coisa que a gente passa no ensino de canto, e por isso que eu enfatizei tanto esse negócio do de dentro para fora. É muito bom aprender escutando e pelas sensações de uma outra pessoa, porque é um acesso. Toda musicalização é assim, e também a musicalização vocal. No entanto, vai chegar uma hora que essas pessoas vão ter que se apropriar do que elas estão fazendo para o corpo delas, né? E talvez aí tenha uma interface a ser construída, que é como é que faz sem a referência da Helena? E se tem um cantor muito bom cantando junto, uma cantora muito boa cantando junto, é um pouco confortável, né? Dar uma encostadinha ali. Então, eu acho que essa parte que eu falei, né, de poder construir olhando para o desafio de cada um e compartilhar com elas, né? Olha, aqui, ó, quando a gente tá, sei lá, um exemplo, existe essa afinação de ressonância muito ligada às vogais, né? Então, vocês já devem ter percebido que se coralista, soprano, sobe com o I e não abre a boca, né? E o som sai assim, né? Elas vão ter que introjetar no corpinho delas que elas vão precisar ir abrindo essa mandíbula progressivamente para ajustar esse som. Se elas não tiverem feito essa introjeção, isso é um dos exemplos, né? São várias coisas, né? Vai ser difícil se elas não tiverem seu exemplo. Elas precisam estar conscientes. Então, faz parte também desse apropriar-se, eu acho. Que talvez... Isso foi um aprendizado para mim também quando eu tive contato com a Dini Lovetri. Eu era uma professora que cantava muito na aula. E a Dini, quando a gente foi fazer o curso com ela, ela é uma professora norte-americana muito interessante. Que fala dessa coisa do trabalho com os registros e fala muito sobre a ética do professor, a postura do professor. E ela falou, a gente tem que ouvir mais, a gente canta demais e ouve pouco. E daí os alunos, eles acostumam a só ir atrás. E daí eles, você entende, é que nem cantar com a gravação, né? Então, isso foi um aprendizado para mim, esse poder silenciar mais e deixar a pessoa cantar mais, porque daí ela tem que lidar com os desafios. E num primeiro momento, Helena, elas vão fazer, e você vai querer matar elas, e depois no segundo momento vai ser ruim, e no terceiro momento elas vão começar a manejar. E acho que é muito interessante isso, assim, eu não sei, penso que talvez esteja nesse lugar, né? E construir agudo é difícil mesmo, porque são manejos simultâneos que a pessoa tem que estar fazendo mais precisos, assim, de onde que vai abrir a boca, onde que não vai abrir, o que a língua faz, se a língua fizer XYZ, e a laringe, são coisas, assim, né, que às vezes a gente já sabe intuitivamente, mas o cantor amador ainda não. Obrigado, Maravilha. Joana. Obrigado, Helena, também pela Eu que agradeço. Antes de seguir com as perguntas de Silmara e Regina, tem aqui um comentário no chat, vários comentários parabenizando você, e tem uma colocação de Alexandre dizendo assim, excelente palestra, parabéns, gostaria de alguns exemplos de exercício para equalizar e aumentar a escuta ativa dos coralistas uns com os outros. Se existe uma vogal mais adequada para fazer esse trabalho. Uhum. Alexandre, obrigada, em primeiro lugar. Então, exercícios para equalizar. Como eu disse, não tem um exercício mágico, né? Depende. Qual é o problema de equalização que está acontecendo? Um exemplo, sei lá, contralto não está desapegando do registro de peito, não está fazendo bem a passagem, está subindo, e aí a laringe sobe demais e daí distorce o timbre, né? Vai ser importante trabalhar com as contraltos um exercício que estabilize essa laringe, que pode ser, por exemplo, sei lá, né, ao longo da extensão, por exemplo, né? Pode ser que, não sei, soprano esteja fazendo uma voz de cabeça muito pequenininha, muito apertadinha, e talvez justamente precisa trabalhar na abertura de mandíbula. Então,
Só para a gente não se apegar muito no exercício mágico, acho que isso é uma coisa para a gente pensar. De modo geral, como eu disse, se a gente estabelece uma fonação fluida, a gente tem um meio caminho andado para essas vozes. O que é uma fonação fluida? É quando a gente consegue levar a prega vocal a se fechar completamente, o que dá muito brilho na voz, mas com suavidade, sem aperto, né? O que dá muito corpo na voz, na origem, na fonação. Quais são os exercícios que vão proporcionar que isso aconteça? De modo geral, os exercícios de trato vocal semi-ocluído, que são vários, né? A gente pode usar um canudo, por exemplo, cadê meus gadgets? Eu posso dar um canudo para o coro e pedir para as pessoas tamparem um pouquinho aqui a saída e fazer... glissando, por exemplo. Eu posso vocalizar com o canudo e ver se as pessoas estão soltando ar, né? Ó. A pessoa está fazendo isso, ó. Ou... a voz está presa, ó. Não escuto o ar saindo, né? O canto tem que poder ser um sopro, por exemplo, né? Ou eu faço um exercício com a boca tampada, ou eu faço esses Vs. Em última análise, muita coisa que a gente faz, muita coisa de aquecimento que a gente faz é trato vocal semi-ocluído. Por exemplo, boca que usa, né? Então, às vezes, fazer um bom boca que use olhando as sonoridades, depende muito do coro. Mas esses mais fortes, por exemplo, esse aqui do canudo, ou esse aqui do apito de navio, eles costumam ser exercícios que ajudam a acalmar as tensões, sabe? Que tendem a acontecer. Então, de modo geral, eu acho que esse é um bom recurso para equalizar, no sentido de que a gente impede que essa voz esteja agudizada e furando, né, o naipe. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz um trato vocal semi-ocluído, ele estimula o fechamento também, então aquelas vozes que estão muito decaídas também vão vir com mais brilho, né? Mas é uma classe enorme esses exercícios, tem uma categoria enorme, então tem uns que são bons para nasalidade, tem uns que são bons para acomodação laríngea, mas de modo geral eles mexem nesse aspecto. Sobre o uso da vogal, de modo geral, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem que cantar todas as vogais, né? Mas, de modo geral, a gente precisa que os extremos do trapézio vocálico estejam bem feitos. Então, o I precisa estar bem feito, o U precisa estar bem feito e o A precisa estar bem feito, que meu aluno sabe que eu sou um pouco insistente nessas 3 vogais. As outras são um pouco mistas entre essas, né? Então, ou gradações entre uma e outra, né? O O é uma vogal tão fechada, um pouco menos fechada que o U, um pouquinho mais na direção do A, mas ainda muito fechada e assim por diante. Então, eu acho que se a gente trabalhar essas 3 vogais bem trabalhadas, isso ajuda muito. Elas têm certas características, então tem algumas que são melhores para serem feitas no agudo, outras são melhores para serem feitas no grave, para a gente achar uma sonoridade, e depois isso começa a vir com bastante constância. Acho que isso, inicialmente. Obrigado. Tem mais um comentário, aí eu passo para Silmara e Regina. É de Marcela. Ela diz o seguinte: comecei a trabalhar com um novo coro amador que reúne mães, pais e educadores da escola em que sou regente do coro infantil. É grupo bastante heterogêneo, de 30 pessoas, sendo apenas 3 delas homens. Coincidentemente, os coralistas com maior experiência musical do grupo e com uma boa extensão, diferente das professoras que estão com a voz bastante prejudicadas. Nesse início, decidi dividir o coro em apenas 2 naipes, deixando os rapazes no meio de campo. Gostaria de saber como você pensaria a integração dessas vozes masculinas. Marcela, que legal que você está aqui. Sabe o que eu acho que seria, talvez, bom, a gente tem uma prevalência de disfonia em professoras de, assim, às vezes 80%, né? Então, é comum que a professora tenha edema, por exemplo, que tenha já nódulo, às vezes nódulo já adiantado, assim. Eu penso que se você tem poucos homens e você tem essas vozes que já estão agravadas, e não é que vai fazer mal para elas cantarem grave, talvez você pudesse, algumas pessoas, migrar para cantar junto com eles. É claro que você vai ter que tomar cuidado para ser uma extensão confortável para elas, né? Porque às vezes as vozes estão agravadas, mas elas não, nem por isso elas ganham uma extensão de tenor lá embaixo, né?
Então, adaptar os arranjos, acho que isso é importantíssimo. Quando a gente tem um coro muito heterogêneo, né, muita mistura, é essencial que a gente possa adaptar os arranjos, né? Porque às vezes não vai vir o arranjo ideal já feito por alguém, né, pra gente. Então, poder reescrever pensando, e até um pensamento também para coro infantil, né? Pegar as vozes que estão em muda vocal e escrever uma linha para elas, que elas possam fazer, né? Com conforto. Se você achar isso, acho que talvez algumas mulheres podem ajudar nos homens, para eles não ficarem tão também sozinhos, e ao mesmo tempo elas podem se beneficiar da musicalidade deles, já que eles estão mais adiantados. E daí, talvez seja bem importante encaminhar algumas pessoas para olhar essa voz que está mais, né, já rouca, e se não der para encaminhar, daí essa mesma classe de exercícios que eu falei vai ser importante, porque tem algumas coisas ligadas à rouquidão que a gente consegue dar uma equilibrada, mas de modo geral é interessante que elas também vão procurar um atendimento para ter uma saúde vocal melhor, né? Porque tem muitas coisas que fazem que o professor Sim, fique rouco. eu já pedi para várias ali, pelo menos umas 4, assim, que estão com muita dificuldade, assim, nem conseguem fazer registro de cabeça, sabe? Aí eu fico Sim. nessa, meu Deus. Sim, eu não tinha que tem. dar atenção só para elas, não dá tempo. É. E aí tá sendo um desafio, assim, um desafio bom, assim, tô aprendendo pra caramba, né? E Ah, eu escrevo arranjo, né? Então, assim, que no ótimo. começo, eu já peguei arranjo que tinha, né? Assim, até porque eu tava experimentando. Aí eu entendi como é que ia se dar a coisa, né? E aí o arranjo que eu escrevi agora já foi meio que fazendo isso que você falou mesmo, assim. Ah, que bom. Eu juntei as meninas que estão com mais dificuldade junto com os rapazes. Porque senão eles desaparecem, assim, por mais que o grave, de alguma forma, ele sobressaia, né, naquelas vozes, são poucos, aí fica estranho criar Enfim, estou experimentando. Deixa elas cantarem ali e vai trabalhando um pouquinho mais principalmente esses fricativos, ó. Assim, costuma ser bom, tira um pouco daquele cansaço. Tem uma coisa sobre saúde vocal que é importante a gente saber, que ela tem muito a ver com a saúde vocal percebida. E, às vezes, a pessoa... É bem comum, na verdade, uma pessoa que está com nódulo com edema não ter voz de cabeça, não ter. Tem um guinchinho depois da passagem, né? Ou não tem, ou estaca. Mas como, às vezes, a pessoa tem uma voz forte, ela fala, eu nunca perco a voz. Eu nunca perco a voz, eu sempre tenho voz, estou sempre super bem. Né? Exatamente. E ela precisa fazer o percurso dela para poder ir procurar alguém, porque se a gente ficar falando, ela fica... É chato também. A gente fala aqui, fala ali, fala, poxa, seria tão bom se pudesse agora subir um pouquinho mais, né, e tal, porque chega uma hora que a pessoa fala, tá bom, agora eu quero procurar ajuda e tal, e vai, né, mas se não for iniciativa delas, é super reconhecido já pelas fonos, tanto que uma coisa essencial, assim, são aqueles protocolos de autoavaliação, né, porque se a pessoa está se sentindo bem, ela não vai, então deixa ela cantar onde ela está confortável, e pronto, e daí você também ganha um pouco de grave no seu naipe grave, né, se você tem 2 naipes. Acho que é um pouco por aí, e é um percurso. Chega uma hora que elas, não, eu gostaria, sim, de cantar um pouco mais agudo. O tubo que você mostrou é um Lax Vox? Por aqui? Não é. Eu tenho o Lax aqui. Você acha que é legal de usar também? É legal, só que você tem que tomar muito cuidado, porque o Lax Vox, que é esse tubo aqui, se ele é feito com pouca profundidade, ele massageia e tira essa tensão excessiva. Se ele é feito com muita profundidade, ele força. É um exercício de resistência. E daí, você tem o seguinte problema, você tá olhando seus coralistas, depois eles levam o canudo para casa e fazem errado. Nossa, é muito comum, às vezes cantor consciente, às vezes professor de canto, vem na minha aula, vamos fazer um pouquinho de lax? Vamos. Se distrai e deixa o negócio afundar, entendeu? Então, eu não daria esse exercício para coral, porque eu acho que é um pouco arriscado. Esse aqui é um canudo comum, é mais inocente. Entendi, tá. Sabe? É um canudo de milkshake, tampa ele um pouquinho. Às vezes uma voz que está muito tensa, você nem tampa, só faz tipo... só para ela voltar a fluir, sabe? E é inocente, ele não vai fazer mal para ninguém vai sair rouco do seu ensaio, porque fez canudo simples, né? Então, ou ver, sabe, fricativas, por exemplo, né? É um negócio que super pode ajudar e aí mal não vai fazer, sabe?
Acho que é melhor. Muito obrigada, maravilhoso. Imagina. Obrigado, Joana. Vamos então para a professora Silmara, e depois Regina, e depois a gente vai para o chat novamente. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, Joana, querida. Oi, querida. Fala, viu? Sempre aprendo muito com você. Muito. Ah, poxa, muito obrigada, honrada. Joana, me ajuda no negócio. Eu estou com um coro infanto-juvenil, mais infantil, né? Que tem crianças de 10 até 12, 13 anos. E agora começaram a desafinar para cima. Não, olha, estamos fazendo. Eu trabalhei com a preparadora vocal. Essa semana a gente trabalhou a base da língua, estamos trabalhando canudo, estamos trabalhando com as crianças agachadas para sentir o apoio. Ó, até de ponta cabeça, estamos tentando cantar deitada no chão para ver intercostal, tudo. E até troquei eles soprano para o esperto do piano, né, para escuta, porque são algumas crianças. Então, a gente está fazendo vários exercícios, mas elas estão desafinando realmente para cima, soprano. Você teria alguma outra dica para dar? Que região que acontece essa desafinação para cima? Do ré para cima, ré, mi. Tem uma música que quando, um arranjo que a gente está fazendo, o show tem que continuar, tem um trecho que não é ré, mi, é um sol, que eles estão cantando um sol, e quando eles rearticulam para o próprio sol, já está quase lá. Então, não sabemos se é uma força, já trocamos timbres, né? Crianças que cantam têm uma projeção maior, com as outras mais tímidas. Ó, estamos fazendo revolução no coro. Geralmente, esse tipo de afinação alta, em região de passagem de registro laríngeo ou acústico, eu não falei dos registros acústicos, né? Mas a gente tem pequenas mudanças de comportamento timbrístico da voz espontâneas, que a gente chama, o Ken Bosman, que é um autor que eu gosto muito, chama de registro acústico. Quando isso acontece, normalmente está sobrando força no sistema. Então, provavelmente as crianças estão empurrando. Agora, a questão é, por que elas estão empurrando? Né? Talvez fosse útil você olhar para as formas. Por exemplo, que vogal que é essa que está acontecendo essa desafinação? Essa mandíbula, como é que ela está ajustada? Que vogal que é essa? Você lembra? A vogal A, e tem também a ver o que você falou. Algumas estão com a mandíbula hiperestendidas e outras aqui. Isso nós também estamos trabalhando, forma de vogal. Eu sempre começo, né, o ensaio com a voz de cabeça. Agora, até essas 2 semanas, não estou começando com voz de cabeça, estou começando os vibratórios, né, para trabalhar a intensidade, mas também tem sim a ver com forma de vogal, porque tem algumas que estão com a mandíbula mais... Mandíbula assim, ó, se você não sabe manejar, ó, convida uma laringe alta. Então, e dependendo de como tá vindo. Sabe o que pode ser uma boa? Se você pedir para elas morderem assim a carninha do dedo, ó, e pedir para elas vocalizarem esse A em mesopiano, pode ser que seja uma boa. Boa. Mesopiano. Daí começa ali do centro, elas vão, essa voz vai passar um pouco, né, e por timbres, e daí talvez elas sintam uma coisa um pouco mais girada, e talvez seja mais fácil desapegar dessa força. E normalmente essa força aparece assim, tipo, gente, se eu não fizer essa força, eu não vou conseguir atingir, sabe? E é uma impressão, justamente porque a forma está desfavorável, e elas ficam tentando resolver de alguma forma. Experimenta isso, mais boca fechada e menos... dinâmica. E até que região? Por exemplo, eu sempre, você falou dos agudos, né? A gente trabalha até um lá em cima mesmo, porque a gente está trabalhando os agudos das crianças, né? Até para palato, tudo. Até que região você acha que é bacana trabalhar daí? Você consegue fazer com essa boca fechada até um ré para um soprano, assim. Depois vai ter que ir abrindo gradualmente, mas não assim, né? Sim. Senão é isso. Tem que trabalhar palato com eles, né? Palato, mais do que mandíbula. Não, então, acho que nem é o palato, assim, é a estabilidade laringofaríngea mesmo. Tá. Ali, não sei se vocês já ouviram falar, uma coisa de que é mais econômico se cantar com a posição de megafone invertido, né? Ou seja, boca fechada para a laringofaringe poder abrir. E essa posição aqui de boca muito aberta é uma posição de megafone comum, né? Então, tende aqui a ser ajustado, e é até uma estratégia importante, depois do ré, né? Tende a faringe ir diminuindo de tamanho, e às vezes isso precisa acontecer mesmo, né? Mas no centro é interessante explorar esse megafone invertido. Então, acho que isso é uma coisa que você poderia fazer, menos abertura de boca e sem dinâmica forte,
Tá. Porque senão elas tendem a ajustar parecido. Legal. Obrigada. Me Obrigada. conta depois, hein? Tá, obrigada. Beijo para você. Beijo. Vamos então com Regina Damiati. Oi, que maravilhoso ouvir você. Estou Obrigada. maravilhada, muito bom. Já tinha lido bastante coisa, mas não a conhecia. Estou assim, apaixonada pelas suas falas. A única dificuldade, a maior dificuldade que eu sinto com as crianças de canto, eu trabalho bastante com criança, eu não sei, eu tenho encontrado muito uma cultura que tem medo do agudo. Eu não sei se isso é comum para vocês que estão assistindo, mas assim, a criança chega até uma certa nota, depois ela começa a errar e eu percebo que é de propósito. Ela faz, eu não canso. Mas você estava indo bem, está tudo certo. E assim, eu vejo que não é um problema. Eu dou a técnica vocal, faço os exercícios vibratórios, trabalhei com uma fono, uma doutora da USP de Bauru, que me ajudou muito em várias questões. E assim, aquele medo que não sai, eu não sei o que fazer com isso. Graças a Deus, a maioria eu consigo ir revertendo aos poucos, mas algumas parece que é muito presente isso. E eu queria uma opinião sua em relação a isso. Eu acho que tem algumas coisas. Sempre os cantores estão começando e as crianças estão nessa categoria, eles estão acostumados com a voz de fala, né? E a gente está num momento que, culturalmente, na TV das crianças, os programas de crianças, é tudo muito pautado pela música norte-americana, ultimamente, né? Então, sei lá, você vai ver na Disney Channel, tá cheio de gente cantando belting, na Discovery Kids, não sei o que e tal, que são ajustes de canto que permanecem com a qualidade de fala até o agudo. Então, elas tendem a estranhar essa passagem para a voz de cabeça ou para o falsete, né? E tem uma coisa também que crianças demoram para ter os registros definidos. Então, tem um processo de descoberta. Não sei a idade precisa das suas, mas pode ser que seja esquisito, que essa voz, ela não não parece a minha voz, não tem uma coisa assim? Ou então, não, isso está errado, porque não parece mais com a voz falada e tal. E eu acho que isso é comum, e acho que talvez seja importante que elas tenham outras referências, né? Então, sei lá, de coisas lindas cantadas em outra região, que elas possam admirar, sabe, em contraponto. Mostrar para elas que se elas passarem para essa outra voz, daí a voz alcança mais agudo, do que alcançaria se não passasse, que isso pode ser tão legal e tão chique também, sabe? Delas se empoderarem um pouco para desejar esse agudo, porque acho que é uma coisa cultural, já. Isso é uma coisa comum aos alunos de canto iniciantes em geral, né? Adultos Sim. E crianças. Mas eu acho que agora que a gente está com uma cultura de canto popular com mais dominância de peito, em especial pela influência da música norte-americana, para as crianças, né, The Voice, essas coisas, que eles acham que realmente não é potente o suficiente, não é bacana o suficiente se eu passar para essa outra voz. Né? E outra coisa, Regina, desculpa te interromper, só para completar, que precisa contar para elas que essa voz no começo é fraquinha, mas depois ela se fortalece e fica mais, né, que ela pode dizer que é tipo um músculo, né, que elas vão sentir que depois vai se fortalecer. Adorei isso. Isso eu não tinha testado, não tinha tentado ainda. Porque quando eu aceito até onde, mas até onde você está cantando está lindo, maravilhoso, elas começam a diminuir a extensão. Porque aí o máximo dela começa a ser o ponto do medo, entendeu? Tem uma ou duas alunas que aconteceu isso só, não mais, umas 4, 5, na minha história como professora de canto e de regente de coral, né? Mas essa daí que você falou, gostei muito, obrigada. Imagina. Joana, temos muitos comentários no nosso chat. Quero ler depois, hein? Pessoas parabenizando você pela palestra. Volto a dizer que nós vamos disponibilizar essa gravação daqui a pouco no nosso canal no YouTube. Regina Machado se despediu, porque precisava sair, mas deixou os parabéns para você. Silmara também parabenizando. Cristina, que delícia. A Ana Lúcia Gaborim, que é a nossa primeira secretária, também aqui parabenizando pelo seu trabalho. Companheira.
Ricardo Nogueira, que é do Ceará, também excelente, muitos detalhes essenciais. Marcela, muito bom. Andy Luz, excelente aula. Muita gente cumprimentando sobre essa sua abordagem, né? Armindo, que está nos Estados Unidos, também agradecendo e parabenizando pelo trabalho. E tem mais uma colocação aqui do Daniel, tem duas colocações dele. A primeira é a seguinte: Bianca Almeida, de Goiânia, também encantada com a sua palestra. E Daniel faz uma colocação: Joana, seria super legal você falar um pouco sobre a sonoridade da língua portuguesa, que tem na sua essência muita nasalidade. Um material de estruturação vocal coral americano acaba sempre por ignorar essas sonoridades. Lembro que a Dominique Moatti veio para o Brasil, uma questão que ela apontou no coro juvenil cantando um chachado, era esse comportamento nasal das próprias vogais. Então, passa um pouco por essa flexibilidade das sonoridades, né? Que, assim como é importante quando a gente está cantando em outra língua, a gente poder contemplar a sonoridade da outra língua, porque, por exemplo, esse arranjo que a gente viu na sala de espera, ele foi pensado por pessoas que falam uma língua X, né? Isso impacta na sonoridade. É muito interessante que eu dou aula de dicção de, sei lá, 5 línguas. O quanto que falar alemão te leva a descobrir certas sonoridades na sua própria voz em relação a falar inglês norte-americano, por exemplo, né? E isso é não só uma descoberta, mas também um motivo para que nos diversos idiomas tenham várias sonoridades. Então, quando a gente canta em português, e já dizia Mário de Andrade lá atrás, é importante que a gente cante com a nossa sonoridade. E a nossa língua tem mais nasalidade, ela, de modo geral, ela também é mais soprosa, né? Tem um trabalho super interessante que a Mara Belal fez com 2 outros cientistas, um do Japão e um dos Estados Unidos, se não me engano, de fazer avaliações de vozes, né? O mesmo corpus de vozes, para se qualificar. Qual que é mais nasal, qual que é mais tensa, qual que é mais soprosa, tal. E, de modo geral, a gente é ouvido pelos estrangeiros como mais soproso. A gente não se escuta assim, porque é natural para nós, né? Então, que a gente possa cantar com os nossos fonemas é importante e é super possível, porque, enfim, a gente tem N exemplos disso, né? A gente vai ter que pensar no uso dos fonemas em função da sonoridade que a gente quer. Eu me lembrei, Vladimir, da sua fala lá na Ampon, eu perguntei para você quando faz um repertório de autores paraibanos, né, você pensa na sonoridade e tal, e daí você falou, não, porque fica essa coisa meio caricata, acho que a gente tem que cantar com som de coro e tal. E logo em seguida você falou, não, mas respeitando os fonemas que são da Paraíba. Então, por exemplo, a gente fala ti, tia, né, tem um jeito de produzir a nasalidade e tal. E claro que isso impacta a sonoridade. Então, eu acho que ir pela voz falada é muito interessante. E tem um exercício que eu gosto muito de fazer e que lembra os cantores, né, de que cantar e falar não é tão distante. Então, por exemplo, você tem uma determinada melodia. Sei lá. Saudade, o meu remédio é cantar. As pessoas sabem falar nesse lugar, se elas já têm voz de cabeça, é claro, né? Se elas estão travadas, não. Mas a gente sabe falar, ó, eu falo aqui também, eu converso com vocês. Então, é um pouco encontrar essa continuidade, tipo, tá, como é que eu falo? Agora, como é que eu vou pôr a sonoridade? Que som é que o regente está esperando? Porque talvez, se eu estiver solando essa mesma melodia, talvez eu quero essa clareza da fala. Se for uma palavra que sobrou ali e é só um comentário no arranjo, talvez seja outra sonoridade. Então, tem que pensar um pouco nisso. Mas vamos pensar na hipótese da gente estar dizendo o texto. A gente pode experimentar falar em várias regiões, né? E ver que adaptações que a gente tem que fazer com relação ao ressonador, né, as articulações. Mas acho que a gente deve mesmo variar. Faz parte, né, a gente está fazendo esse repertório de tantos lugares. Outra coisa que eu me lembrei foi do Ângelo Fernandes, querido, falando que o último concurso que o coro dele fez, uma coisa que foi importantíssima para ele ganhar uma premiação, foi ele variar de sonoridade entre uma peça e outra, que é incrível, quando você consegue mudar de universo musical. E cultural. E mudando de universo, as sonoridades vêm diferentes também. Então, que a gente não faça tudo, né, meio homogêneo demais, que acho que a gente perde o interesse da música, né? Maravilha. A Joana falou da Ampon, ela, juntamente com a professora Ana Lúcia e... Eita, outra professora, creio que o nome fugiu. Viviane Cubo.
Isso, Viviane, lá do Paraná, elas coordenaram um simpósio temático sobre canto, ensino do canto, prática coral, e eu vou compartilhar aí com vocês o link para os anais da Ampom, no qual é possível encontrar todos os artigos que foram apresentados, discussões importantíssimas, muito rica a discussão. E vale a pena fazer uma leitura desse material, inclusive tem trabalhos da professora Joana, da professora Ana Lúcia, da professora Viviane, então vale a pena ver o que está sendo produzido no Brasil, da atualidade, sobre o ensino do canto, sobre a prática coral, sobre técnica vocal. Foram dias bem intensos lá em Salvador, e com muitos trabalhos interessantíssimos sendo apresentados, tanto de pesquisas já desenvolvidas, quanto de pesquisas em andamento, nos níveis mais variados, de mestrado, doutorado e também da pós-graduação, de modo geral, né? Tem um outro... Alguém levantou a mão aqui, Ana Valéria levantou a mão novamente. Se for, pode falar. A gente tem um outro comentário aqui, a Eliane parabenizando a Abraco por trazer Joana, essa profissional tão séria e experiente, que tanto nos ajudou hoje, trazendo seu conhecimento, que é tão necessário para quem trabalha com vozes. Sugiro que a experiência se repita. Há um outro comentário de Daniel, dizendo que valeria a pena a gente apontar para o fato de que Joana tem um curso super completo, que funciona em formato online, chamado Vozerio, que trabalha sobre a formação da ciência da pedagogia vocal, e pode ser uma ótima pedida aos agentes. Você pode falar um pouco sobre esse curso, Joana? Sim, claro. O Vozerio, na verdade, é um projeto maior, né? Tem várias coisas que acontecem por lá, desde professores convidados, iniciativas focadas em determinados assuntos, e dentro do projeto Vozerio tem o meu workshop de pedagogia vocal, que é um workshop de ensino de canto genérico, assim, e bem imersivo, e que depois eu desdobro num grupo de estudos com vários temas, que é mais extensivo. Então, a gente está, na verdade, agora no 3º ano já desse grupo, e a intenção era ficar por 10 meses, aí acabou estendendo, então tem pessoas que estão há 3 anos no grupo de estudos, direto agora. Ele tem essa coisa de cada mês ou 2 vezes por mês contemplar um tema específico de vários lugares, né? Então, voltado ao canto coral, um pouco adaptar os assuntos, né? Então, poderia ter um curso específico para o canto coral, mas também é muito bem-vindo fazer essa formação geral, porque a gente também tem essa noção do tanto que é aberto esse leque, né? De formação da voz, e quantas possibilidades diferentes que tem de abordagens e de comportamentos de voz mesmo, né? Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, muito, assim, tem mentorias, por exemplo, amanhã, dia de eleição, a gente vai se encontrar para as pessoas trazerem casos difíceis, um pouco o que a gente fez aqui, o que eu faço com tal coisa, trazerem pessoas para experimentar exercícios, é um espaço de práticas e reflexões sobre ensino de canto, e performance, né? E tem previsão de uma nova turma? Como é que as pessoas interessadas elas podem fazer para estudar com você, ou participar desse grupo? Olha, dá para entrar síncrono agora, porque, na verdade, o workshop foi em julho, e as coisas ficam gravadas, e aí frequentando os grupos de estudos, ou a gente vai abrir uma turma presencial de novo ano que vem. Normalmente a gente abre em junho, para começar do zero, né, de novo. E ele, na verdade, agora ele tem um acervo de encontros já, dos outros anos que fica lá. Então, de certa forma, ele é um pouco um Netflix da voz, que tem os encontros lá, e daí tem os encontros presenciais em que a gente vai trocando coisas mesmo, conforme temas, ou tem esses encontros mais de mentoria. E isso está no YouTube? Esses vídeos estão no YouTube? Eles ficam na verdade, vai migrar para uma outra plataforma agora, mas por enquanto tem ficado como não listado no YouTube, ele não é acessível livre, assim, né? Tá. Então, o primeiro passo é seguir a professora Joana nas redes sociais. Vozerio, Joana Maria. Vozerio, e ficar a par do que vem aí pela frente, do que ela está produzindo, os cursos que ela vai propor, e por onde é que ela vai estar dando cursos e palestras e tudo mais. Alguém mais tem alguma colocação, alguma experiência para compartilhar conosco, algo a dizer? Cristina, pois não.
Eu pensei que Cadê? não ia falar. Perdi. Joana, e sua experiência com cantores trans, como é que tem sido e o que é que você vislumbra nesse cenário para o regente, para o preparador vocal, professor de canto, de modo geral? Olha, isso está sendo uma descoberta para mim, acho que para quase todo mundo que está trabalhando. A gente vai fazer no Vozeria um fórum aberto sobre vozes trans, porque a gente está com algumas pessoas trans e que trabalham com vozes trans agora no grupo, muito bacanas, né? Tanto para trans masculino quanto trans feminino, e são mundos muito diversos. Por exemplo, você tem uma voz trans feminina que é adaptada só por comportamento, só por treino, é uma coisa. Uma voz que passou por hormonização é outra. A mesma coisa a voz trans masculina. E a nossa preocupação nesse momento é como é que a gente pode acolher e incluir plenamente? Porque pode ser muito desconfortável, e por isso que a gente está querendo fazer esse fórum, justamente para convidar as pessoas a pensar junto, né? Principalmente os vieses de classificação vocal, sabe? Por exemplo, quando a gente vai abordar um ensaio, vozes femininas, vozes masculinas, é desconfortável isso, né? Muitas vezes, para um cantor ou uma cantora trans, ou soprano, tenor. Ah, nossa, isso aqui é uma estratégia de voz masculina. E quem está cantando, às vezes, é uma trans feminina que tem região de tenor, por exemplo, né? Então, a gente está pensando, como é que a gente poderia chamar daí as vozes nesse contexto de comunicação para ser mais inclusivo? Por exemplo, agudo 1 e agudo 2, ao invés de soprano 1, soprano 2, ou manter soprano, entendendo que soprano é como se fosse cello, sabe? Violino, né? Como os naipes de orquestra. A gente está pensando como é que a gente poderia propor para o meio isso, assim, que acho que é isso. E as vozes se posicionam de maneiras muito diferentes. Então, tem vozes transfemininas que cantam em região de tenor, tem vozes transfemininas que cantam em região de contralto, em região de soprano. Cada um está num percurso, cada um e cada uma, né? Está num percurso muito diferente. E aí, precisa poder ter espaço para passar por esse percurso. O que é importante quando essas pessoas estão presentes num naipe? Que elas possam vocalizar no lugar onde elas se identificam. E que elas possam se sentir à vontade para pedir ajuda. Tal região não estou conseguindo. Normalmente eu procuro ouvir para poder entender onde eu vou estar, para poder, sei lá, dar algum conselho, ou alguma coisa, alguma estratégia, ou falar, não, olha, nessa região ainda não dá, né? São casos muito particulares, eu acho, ainda. E, de certa forma, todas as pessoas são casos particulares ao mesmo tempo, sabe? Então, é tão particular quanto todas as pessoas. Então, acho que é isso, a gente se acostumar com isso e acolher e deixar espaço para que essas pessoas possam buscar um lugar mais confortável para elas estarem, né? Acho que isso, assim, mas a gente tem muitas coisas, muitas particularidades, né, sobre o que acontece, mas uma dos encontros do Vozerio foi sobre voz e hormônios, né, como é que isso interfere na voz, qual que é a tendência de comportamento, é um assunto de um outro encontro aí, para a gente falar. Mas que eu posso dizer que a gente vai fazer esse fórum e que seria muito legal contar com a presença de vocês, porque é para a gente discutir em grupo, ideias, como é que a gente pode fazer para ser mais inclusivo, né? Está bem, nós estamos quase chegando ao final, temos mais uma pergunta, ou uma colocação. Nani Reis, por gentileza. Nani. Será que levantou a mão sem querer? Talvez. Bom, mas se quiser, o espaço está aberto. A Magda se despedindo, Magda Pucci também se despedindo, dizendo muito boa fala de Joana, e como sempre, mas ela teve que sair. A Magda, inclusive, a gente está negociando para ela vir encerrar o nosso ciclo mês que vem com a palestra aí sobre tudo mais. Nani, você gostaria de falar? Oi, foi sem querer sim, que eu estava sentada almoçando, ouvindo a live, e aí eu vim estender a roupa, botei o celular no peito e estava aqui estendendo roupa, continuando ouvindo, e aí ficou. Mas olha só, eu já fiz um final de semana de pedagogia vocal com a Joana, lá em São Paulo, na Cardeal Arco Verde, no espaço do Rubens Oliveira, foi maravilhoso, faz uns anos. Eu lembro. 2018. Lembra? Sim, antes da pandemia, né, Nani? Sim, foi antes.
Eu tenho um coro da terceira idade aqui em Peruíbe, e tudo que você falou foi perfeito, foi pontual demais. E eu estou adorando. Eu sou fã de carteirinha, já fiz na Arce, em salto, no espaço de salto com o Marcelo Rex, que também com você. Sempre que você fala, para mim, para todos nós, né? É sempre luz no fim do túnel e diretriz para a gente caminhar. Eu só agradeço. Ah, coisa boa. Obrigadíssima. Beijo. Ariadna também, Ariadna Moreira, dizendo, Joana, querida, já fiz curso com você, amei a palestra, super abrangente, sou preparadora vocal do Coral Cantos Firmos, da maestra Isabela Sequef, e continuo usando vários desses ensinamentos com excelentes resultados, parabéns e gratidão. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Há um outro comentário aqui de Raquel, dizendo, como casos de vozes de tessitura fora do comum, ela dá o exemplo de Bruno de Sá, que é um cantor lírico brasileiro não trans, que canta como soprano, inclusive papéis femininos de ópera. Acho que ela quer que você comente alguma coisa, talvez. Então, olha só, o fato da gente ter a gente já tem os sopranistas e os contratenores, né? Que são pessoas, de maneira geral, que escolheram cantar em outra região. Escolheram. Né? Uma vez, teve uma palestra num evento que eu fui na Argentina, e na mesa que eu estava falando, tinha um grande professor de contratenores de Buenos Aires. E alguém perguntou, poxa, mas como é que a gente descobre que uma pessoa é contratenor? Ele falou, a pessoa escolhe. Então, em algum ponto do percurso lírico, a maior parte das pessoas, não sei se todas, tá? Não dá para generalizar, mas chega e fala, eu gosto de cantar nessa região de contralto, eu consigo, estou confortável, vou procurar um professor que me oriente a fazer isso, né? E eu tenho construído aqui, principalmente para o canto popular, pessoas assim. Eu, por exemplo, estou com um barítono, baritênor, agora ele está conseguindo cantar notas plenas de tenor. Que, por uma série de questões, de gosto, e também uma coisa de physique, né, o jeito, a aparência dele é muito menininho, assim, foi desenvolvendo um falsete, assim, maravilhoso, até a região de soprano, e está usando isso profissionalmente de um jeito super legal, e canta ao mesmo tempo na região de tenor, e na região de barítono, que é a região natural de fala dele, cis ele, né? E tá tudo certo, né? E algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos, de fazer isso. Para algumas pessoas é cansativo cruzar para esse outro lugar do falsete, vozes testosteronizadas, né? Inicialmente, assim. Para outras é que vai desenvolvendo, tem que ter um pouco de paciência e vai que vai. E é isso, na verdade, a gente sempre teve. Outro trabalho que eu queria citar a esse respeito também, que pode ser interessante para dar uma perspectiva, é a dissertação da Luísa Francesconi, que fala só dos papéis travestidos, né? E como, na verdade, na história da ópera, sempre teve essa mudança de papéis de gênero. Em algum momento, e eu diria que deve ter sido no século XIX, com o verismo, ou um pouco antes, né? A gente codificou e tipo, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas, na verdade, isso é uma brincadeira que já foi muito feita, e a gente pode ser mais confortável nesse lugar. E não precisa ter tanto atributo de sexualidade em relação à voz. Uma pessoa cis pode cantar na região de contralto se quiser. Tem um aluno, inclusive, meu, que tem uma voz, daí tem uma voz naturalmente na região de contralto mesmo, agudicíssima, cis e hétero. Então, assim, é isso, e a voz dele é espetacular nesse lugar, né? Então, acho que a gente tem que um pouco começar a reeducar um pouco os nossos. A gente fez muitas associações como se fossem automáticas, elas não são, acho que é um pouco desse lugar. E o trabalho do Bruno de Sá é lindo, né? É lindíssimo. Maravilha! Antes da gente encerrar, eu coloquei alguns avisos no nosso chat. Nós teremos mês que vem a última roda de conversa da Abraco. Teremos provavelmente Magda Pucci, ela está aí para confirmar a data, e vamos falar sobre repertórios, sobre diversas possibilidades de repertórios, expansão dessa literatura coral que a gente pode fazer, né? E também temos, em dezembro, a nossa eleição. Então, vamos escolher uma nova diretoria que vai levar adiante esse trabalho da Abraco, que nós iniciamos há 4 anos, e aí, se você é sócio, você pode se candidatar para ser um dos membros da diretoria. Se você é sócio, você também pode votar e pode construir esse movimento que a gente vem trabalhando conjuntamente com gente de todo o Brasil desde a pandemia. Nós iniciamos em 2020, continuamos vivos, estamos aí com uma boa saúde financeira,
Assim, não tem dinheiro sobrando, mas também não estamos devendo, né? Então, isso é boa saúde financeira. Temos aproximadamente 150 sócios, o que é um número muito pequeno ainda para uma realidade coral como a brasileira, que tem inúmeros coros. Então, se você se sentiu chamado a fazer parte dessa comunidade, acesse o nosso site, associe-se, custa R$ 150 a anuidade, e venha pensar conosco o movimento coral brasileiro, discutir, trazer ideias, proposições, fazer com que esse movimento seja cada vez mais forte e também representativo, né? Que a gente possa ter gente de todo o Brasil opinando, colaborando para uma associação cada vez mais forte. A professora Joana, por exemplo, veio gratuitamente fazer essa palestra conosco hoje, um trabalho de doação, um trabalho altruísta, de pura colaboração, que só enriquece a nossa associação, e tantos outros que já vieram e virão, né? Lembrar também que em fevereiro nós estaremos em São Paulo, vamos para Campinas, será a nossa 3ª convenção nacional, e aí, Joana, eu já vou deixar um convite para você ser uma das nossas palestrantes ou oficineiras, quem sabe você está lá conosco em Campinas, com o Ângelo, toda a vou adorar. Passar 3 dias conosco lá, trabalhando esses aspectos ao vivo e a cores, né? Eu acho que seria muito interessante ter você como uma das nossas nessa construção coletiva. Vai ser em Campinas, tá, pessoal? A nossa convenção, dias 20, 21 e 22 de fevereiro, desculpa. Já confirmamos com a Unicamp, com o professor Ângelo, estamos trabalhando na programação, e a gente espera ter muita gente lá, que é para a gente poder fazer a transição para a nova diretoria e dar prosseguimento a esse trabalho aí da Abraco. E, no mais, dizer que a gente continua trabalhando aí nas nossas publicações, nós temos uma página chamada Ponto de Vista, aberta a qualquer pessoa que é sócia da Abraco, convidado para emitir sua opinião sobre um tema específico, e, enfim, é isso. Joana, agradecer a você, deixo o microfone aberto aí para você se despedir, e também estamos à disposição do que você precisar da Abraco, para que a gente possa colaborar aí com o seu trabalho. Agradeço demais pelo convite, foi uma delícia essa conversa, gosto muito de trocar ideias sobre vós, agradeço o interesse e os elogios, estou muito feliz de ter vindo. Obrigada, Vladimir, Ana, pelo convite, e é isso, sigamos para as próximas. Obrigado a todos, o nosso próximo encontro eu avisarei quando vai ser, em novembro, e também deixaremos esse vídeo brevemente no ar. Obrigado a todos, vamos então nos despedindo, até a próxima oportunidade. Até, pessoal. Tchau, tchau.